Que alegria estarmos juntas em mais um capítulo dessa série Nimbus que fala de sabedoria. Senta, se ajeita, pega seu café. Hoje o capítulo 28 de Provérbios, ele traz um tema que é libertador para quem quer viver em paz. Ele fala sobre a integridade que gera coragem. Sabe aquela sensação de deitar a cabeça no travesseiro e estar com o coração leve, sem sombras? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse capítulo é uma verdadeira aula de como a nossa consciência dita o tom do nosso sistema nervoso. Nós vamos focar em dois versículos, versículo 1 e versículo 13. Mas como eu digo desde o primeiro capítulo, leia o capítulo todo. Invista um tempinho em ler o capítulo 28 completo, que você vai com certeza ter muitas lições de sabedoria na sua vida. Mas no versículo 1 e o 13, eles falam sobre a ousadia de quem é verdadeiro e o alívio de quem sabe recomeçar. Gatona, conta pra mim, você já sentiu que estava sendo perseguida? Uma sensação estranha, um medo sem nome, mesmo quando parecia que estava tudo bem? Provérbios começa o capítulo 28 falando o seguinte: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Por que algumas pessoas vivem assustadas, enquanto outras enfrentam a vida com uma força que parece que não acaba? Hoje nós vamos falar sobre como a verdade, ela limpa o nosso caminho. E como o ato de confessar algo e mudar de rota, não é só confessar que errou, mas mudar realmente a rota, é o melhor remédio para a sua ansiedade. Então, o que Salomão está dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 28, ele está descrevendo o estado de vigilância constante. Hoje na neurociência a gente consegue já estudar esse estado e definir isso. Quando nós não estamos em integridade com os nossos valores, quando nós não estamos agindo conforme aquilo que acreditamos, a nossa amígdala, que é o centro de medo dentro do seu cérebro, é o centro de estado de alerta, ele vai ficar em alerta máximo, porque sabe que você está agindo diferente dos seus valores. Eu tenho falado tanto dessa amígdala, que é o centro de medo, é o centro de tensão. Eu vou colocar uma imagem aqui para você ver o tamanho dessa glândula e onde ela fica aí no seu cérebro. É como se houvesse uma ameaça invisível o tempo todo. O tempo todo você se sente ameaçada. Isso drena a sua energia. Isso rouba a sua paz. Já o justo, como fala o versículo 1, aquele que busca fazer o certo, aquele que busca seguir os seus valores, aquilo em que ele acredita, ele tem o seu córtex pré-frontal, que é o CEO do seu cérebro, em equilíbrio. E ter o córtex pré-frontal em equilíbrio gera uma segurança interna que a Bíblia chama de coragem de leão. Não é que o leão não tem medo, é que ele sabe quem ele é e ele sabe onde pisa. E qual que é o segredo dessa ousadia? É a integridade que nos dá esse chão neural, essa segurança. Quando nós não temos nada a esconder, a gente não tem nada a temer. A sua força vem da transparência diante de Deus e de você mesma. Nós somos as pessoas que mais nos cobram, né? A maior cobrança vem de nós mesmos. Então, quando a gente está em integridade, a gente tem essa paz e essa segurança. O capítulo 28 de Provérbios traz também a cena do crime, né? Que está lá no verso 13. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sabe o que adoece a gente? Guardar segredos pesados e erros não resolvidos.
Isso deixa a gente completamente adoecido. Na neuropsicanálise, o esforço de esconder algo de nós mesmos ou dos outros gera um estresse crônico que nos impede de prosperar. Mas olha que promessa linda tem no versículo 13. Quem confessa e deixa. Confessar é trazer para a luz, é aliviar a carga emocional. E deixar, conforme diz o versículo 13, é o que chamamos de reprogramação neural. Quando você confessa e decide mudar, você está abrindo um novo caminho no seu cérebro. A misericórdia de Deus é esse espaço seguro para você tentar de novo, sem o peso do erro do passado. Gatoná, topa vir comigo, fugir desse peso hoje, fugir disso para poder rugir como uma leoa? Então hoje eu quero te deixar um plano de alinhamento e coragem. Primeiro passo desse plano, auditoria da sombra. Existe hoje algo que está fazendo você fugir? Um medo, uma mentira, por mais bobinha que seja, um erro escondido? Identifique isso, dê um nome para isso. Não deixe que essa sombra roube a sua coragem. Então, o primeiro passo é identificar. Segundo, o alívio do desabafo. O que significa isso? Se houver alguma coisa te pesando, primeiro passo, confesse a Deus. Em oração, abra seu coração para o seu Pai Celeste. Foi Ele que te criou. Ele sabe das suas fragilidades. E Ele está disposto, Ele quer te ouvir. Então, confesse a Deus. Se for necessário, procure alguém de confiança. Alguém que você sabe que vai estender a mão, te ajudar sem te julgar. Uma mentora, uma amiga sábia, a sua terapeuta. Eu estou aqui para te ajudar. Você sabe disso. Meu papel é estender a mão, é te ouvir, é te acolher e te ajudar nessa transformação. Tirar do porão do inconsciente e colocar em palavras é o primeiro passo para a cura. Quando eu fiz a pós-graduação de psicanálise clínica, uma das coisas que mais me impressionou foram os artigos científicos, as comprovações científicas de que falar cura. E isso a Bíblia já falava há muitos anos atrás. Os primeiros versículos que eu decorei quando eu era pequena é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que significa confessar? Significa falar, significa colocar para fora. Então esse segundo passo do plano de hoje é o alívio do desabafo. Desabafo primeiro com Deus. Cuidado. Não vai sair nas redes sociais desabafando que você errou. Desabafe realmente primeiro com Deus. Fale, nomeie esse medo, esse erro, essa culpa. E depois, se for necessário, procure alguém de confiança. E terceiro passo, caminhe com a verdade. Decida hoje ser 1% mais íntegra em uma pequena área da sua vida. A integridade a gente constrói em pequenos detalhes, é no passo a passo. São nas pequenas coisas que nós reconhecemos as pessoas. É ela que vai reforçar os muros da sua cidade inteira, como ouvimos aqui no capítulo anterior. Quem anda na verdade não precisa olhar para trás. Que a sua consciência seja o seu lugar de descanso hoje.